Fala pessoal, começando mais um episódio aqui do nosso Conecta Pan pelo YouTube da Jovem Pan 88,7 FM. Jovem Pan sempre em todas as plataformas digitais, levando conteúdo que interessa pra você. E hoje não poderia ser diferente, né? Em mais um episódio aqui do nosso Conecta Pan, que toda semana tem episódio novo, inclusive aqui no YouTube, a gente vai falar sobre um assunto que é interessante pra todo mundo, com eles que já são de casa, né? Gravando então nosso terceiro podcast sobre o Desperte, Imersão Desperte, que dessa vez vai acontecer no dia 11 de maio, aqui em Blumenau. Então estou com o Walter Leite, com Kátia Marques, para a gente falar sobre isso. Pessoal, bem-vindos aqui a mais um Conecta Pan para a gente falar sobre esse assunto tão relevante que é o Desperte, né? Que tem muitas coisas na vida das pessoas que são transformadas com essa imersão que vocês fazem. Né? Terceiro Desperte. Terceiro Desperte. É o terceiro Desperte, um prazer novamente estar aqui com vocês. E a terceira edição do Desperte, que está transformando tantas vidas aí ao longo da nossa região, no Vale do Itajaí. E nossa próxima edição vai ser aqui em Blumenau, ali no SEB, no Centro Empresarial de Blumenau, no dia 11 de maio. É um dia que nós esperamos aí de 100 a 120 pessoas para realmente fazer uma transformação já em massa, despertar as pessoas para a tua real essência. Dia 11 de maio, então vai ser num sábado, né? Num sábado. Um sábado, então, terceira edição do Desperte. Qual é a expectativa de vocês para mais uma edição, né? A terceira edição e as duas últimas que aconteceram já foram edições de sucesso, né? Com recorde de públicos, dá para perceber pelo Instagram de vocês que vocês divulgam, né? E dá para perceber o quanto as pessoas realmente interagem, estão naquela imersão, né? Em busca do propósito. Então, qual é a expectativa de vocês para mais uma edição? A expectativa é sempre muito alta, né? Agora, nossa expectativa é superar a casa de 100 pessoas para realmente despertar, plantar essa semente da sua real essência. O Desperte, ele ganhou um corpo que hoje ele é uma viagem viagem para o nosso interior. É um dia que você reserva para se redescobrir, para se reconhecer, né? Conhecer na sua real essência. Quem somos nós, afinal de contas? Cadê aquela essência que nós nascemos, que nós trouxemos quando nós nascemos aqui para essa vida, para esse momento que nós estamos vivendo hoje? E essa essência, ela vai sendo suprimida ao longo da vida. Por problemas, por situações, por crenças, por medos, por uma série de questões que acontecem na nossa vida. E o Desperte, ele vem para isso. Ele vem para despertar nós, seres humanos, como me despertou, como despertou a Kátia ao longo desses últimos 10 anos aí, para a nossa real essência. Qual é a nossa essência? Qual é o nosso propósito? Existe uma vida colorida, existe uma vida muito mais leve de ser vivida, uma vida com mais preenchimento dentro do nosso coração. Claro. E o Desperte, ele vem para isso, ele vem para despertar as pessoas para esse preenchimento, para esse propósito, para essa nossa essência, que é uma essência muito linda, muito pura. Com certeza. Walter, tu falou sobre crenças e medos, né? Daqui a pouco a gente vai aprofundar mais sobre esse assunto, mas a gente já falou em outros podcasts, inclusive, que está disponível aqui no YouTube da Jovem Pan, mas como é que funciona a dinâmica do Desperte? Porque é um dia todo dentro dessa imersão. Isso, o Desperte, ele é uma imersão, ele dura 13 horas. Hoje nós trabalhamos as 5 principais bases que acabam com a sua essência e automaticamente elas travam seus resultados. Resultados na vida pessoal, na vida profissional, nos relacionamentos, a sua vida como um todo. Então, através dessas 5 bases que são autorresponsabilidade, sua mente, como funciona a nossa mente, medos e crenças, resgate e a sua criança interior. Então, são 5 bases que elas vão ficando suprimidas ao longo do tempo. Nessas 5 bases, você tem as suas adjacentes, vamos pensar assim, né? Você tem as outras bases que vão se complementando. E aí, nós aprofundamos. Aprofundamos em ambiente, aprofundamos nas suas decisões, aprofundamos em medos, é um dos pontos mais ápices da imersão, exatamente porque ele é uma das principais travas, é ele que te bloqueia qualquer passo do mais simples ao mais complexo que você vai dar na sua vida. Então, a imersão Desperte é um dia inteiro que você retira, que você separa, que você reserva para olhar para dentro de você e pegar nos pontos que realmente fazem a diferença dentro da nossa vida, dentro do nosso dia a dia. Depois que você descobre esses pontos, depois que você cuida desses pontos, você vê que a sua vida começa a mudar. Por quê? Porque quando você descobre o que realmente trava o teu resultado, quando você descobre o que realmente está bloqueando o seu próximo passo, você já ganhou 50% da batalha.
Porque aquilo que te travava agora está claro para você. Sim. Depois, os outros 50% são os próximos passos, são as ações que nós direcionamos dentro do Desperte, que nós fazemos diversas dinâmicas lá dentro já para começar a desbloquear isso. Se você já começar a movimentar o universo, já começar a se movimentar rumo aos seus resultados, então, rumo a uma vida. Né? Tudo isso no Desperte. É um dia muito intenso. Um ponto muito horas. comum, são 13 horas. E é um ponto muito comum que nós ouvimos em todas as imersões, aquele simples comentário: cara, já foram 13 horas, meu dia passou rápido, que eu nem vi. Passa muito rápido, passa muito rápido. Porque a pessoa tem o foco, né, naquilo. Ela tem o foco nela. Tem o foco, né, o tempo passa que você nem vê. Que nem vê, e é um dia muito gostoso, porque é bom você olhar para você. É bom você olhar para o teu interior. E nós preparamos tudo para que as pessoas, para que quem estiver no Desperte, quem vai no Desperte, não precise se preocupar com nada. Então tem água, tem os anjos, que o nosso lema é amar e servir. Então tem os anjos que dão todo o suporte ao longo de todo o evento. Tem água para as pessoas, tem café ao longo do dia, tem coffee à tarde, tem estacionamento, tem o restaurante que nós sempre direcionamos para almoçar. Então a pessoa não precisa se preocupar com absolutamente nada. Somente com a sua viagem, com o seu interior. Somente em realmente viver aquela experiência. O Desperte, ele é realmente uma experiência para você despertar para a sua real essência. Vamos lá, os anjos. Quem são esses anjos e qual que é o objetivo deles dentro da imersão? Os anjos, eles são participantes. Então, para você ser anjo, obrigatoriamente você precisa participar de pelo menos uma imersão Desperte. Por quê? Porque pessoas curadas curam. Pessoas amadas amam. Então, pessoas despertadas, despertam. Ó, esse eu fiz agora aqui. Então, o que acontece? Boa. Os anjos são pessoas que já participaram do Desperte, que vivem a sua real essência e que começam a ter essa sede, essa vontade de transbordar, de despertar outras pessoas. Então, os anjos, eles estão lá para servir. Amar e servir. Então eles dão apoio em tudo que você precisa de material, um abraço, dentro de uma dinâmica, organiza o teu dia. Eles estão lá para realmente servir e fazer do teu dia, da tua experiência, a experiência de quem está lá, uma experiência ainda melhor, uma experiência realmente muito leve. Eles fazem parte dos nossos staffs, né? E eles estão lá exatamente para isso, para viabilizar todo o seu dia, para que você não se preocupe com nada, para que a pessoa que esteja lá não se preocupe com absolutamente nada, a não ser resgatar a sua essência. E quem que pode participar da imersão? Né? Tem um público-alvo ou todo mundo que deseja despertar realmente pode então fazer sua inscrição e consequentemente participar? Todo mundo pode participar, acima de 18 anos e que não esteja gestante, porque é uma experiência emocional, vivencial. Sim. Então, gestante nós recomendamos que não participe, ou pessoas com qualquer tipo de sintoma, como Covid, infelizmente, né? Infelizmente dengue e tudo mais. Salvo esses casos pontuais, todos nós podemos participar, todas as pessoas podem participar. Por quê? Emocionalmente nós somos todos iguais. De verdade, todos nós temos crenças, todos nós temos medos, todos nós temos uma essência que precisa ser resgatada. Nós estamos nesse mundo exatamente para amar e servir. Só que isso vai ficando sufocado ao longo da vida. Então é por isso que a imersão Desperte, ela não tem um público específico. Precisa ser um empresário, por exemplo? Não, só precisa ser um ser humano com o desejo de viver uma vida com uma essência, uma vida com muito mais propósito. Acredito que todo mundo então, né? Todo mundo, porque isso é da essência do ser humano. Nós nascemos para amar e servir. Certo. Né? Só que isso fica sufocado ao longo do tempo. Então, quem tem esse desejo, quem está sentindo que a vida está um pouquinho desconectada, mas está faltando alguma coisa. Geralmente, é essa luz do amar e servir que ela vai se apagando, como se fosse uma vela. Certo. Então, ela vai ficando aquela chaminha bem pequenininha, mas ela jamais se apaga. E aí, o que nós precisamos? Participar de um evento como esse para reacender essa chama. Para despertar. Para despertar. Essa foi a minha experiência. Quando eu participei da minha primeira imersão, né, até fundar essa, até montar essa, era exatamente isso que eu via. Tá faltando alguma coisa. Eu faço, mas por que não sai do lugar? Por que está faltando? O que está faltando? Quando eu parei, que eu participei da minha primeira imersão há quase 10 anos atrás, eu consegui enxergar essa luz. Aí eu vi lá, como se fosse uma vela no meu interior, né, não era fisicamente, com uma luz muito pequenininha. Sabe a vela quando ela vai se apagando e fica só aquele pontinho, né, de luz? Falei, peraí, que luz é essa? E eu descobri que era a luz da vida. E aí você vai reabastecendo, você vai reacendendo essa luz, essa chama, até que ela fica resplandecente.
E as pessoas olham para você e falam assim, você está com uma energia boa hoje? É a luz. E ela fica cada vez mais forte. Essa é a luz da nossa essência, da essência do ser humano. Sempre esteve lá. Sempre está aí dentro. Sempre esteve aí dentro, de todo ser humano. Ele só precisa reacendê-la, reavivá-la, porque ela jamais vai se apagar, mas ela perde força ao longo da vida. Se você não ficar olhando para ela, se você realmente não realimentá-la, ela vai ficar cada vez mais murchinha. E aí você realimenta, ela reacende novamente então, e começa... Cada pessoa Cada pessoa. olhar, então, para sua luz, Sim. né? Luz interior. Sua E luz um dos interior. principais medos que a gente percebe é o convite que a gente faz para ir para o desperte. Sim. E o medo O primeiro, do então. Começa aí já, porque a gente percebe o quanto as pessoas se travam com medo de olhar para dentro, de resgatar realmente a sua verdadeira essência, de acender essa luz. E é incrível, né? Porque você sabe que existe um tesouro ali dentro, você está falando para a pessoa que existe um tesouro, mas o medo é tanto de olhar para dentro, de ter que mexer em algumas coisas que irão doer, que já se trava ali mesmo. A gente percebe, né, Walter, convidando as pessoas... O medo de mudar, então, né? O medo de você olhar para aquilo que você tem dentro, né? E, tipo, talvez desenvolver aquilo ou sofrer ainda mais, né? Mas não é isso que acontece. Não. É que quando você realmente resgata... Existe uma metáfora que a gente utiliza muito, que é um cactus, né, Walter? Por exemplo, você hoje está vivendo sua vida e você está agarrado naquele cactus. São espinhos que está doendo em você. Você sabe que a sua vida não está boa. Mas, ao mesmo tempo, aquela dor já é conhecida para você. Como é que você tem medo de conhecer o outro lado? Vai que vai doer mais. Eu não conheço aquela dor. Né? Eu não conheço qual é o outro lado. Essa aqui está confortável. Está doendo, mas está gostoso aqui. É a zona de conforto. Isso, está dentro da zona de conforto, né? Exatamente. Dentro dessa bolha que a pessoa vive e ela não sabe que a abundância está do outro lado do muro, né? Então, é para isso que a gente convida para vir para o Desperte, para olhar para dentro de si, resgatar essa essência, acender essa luz e despertar verdadeiramente. Você vai ver que quando você entra lá, você entra de uma forma e quando você sai, você é outra pessoa. Sai Totalmente transformado. A gente costuma dizer que é um divisor de águas, né? Porque você se vê de uma forma quando você entra e quando você sai, você pensa, poxa vida, por que eu demorei tanto? Então, às vezes eu e o Walter, a gente acaba até... quando a gente convida várias vezes a mesma pessoa, a gente pensa, poxa vida, se ela soubesse como o olhar dela iria mudar, como a vida dela iria transformar, ela diria sim no primeiro momento. No primeiro momento. Ela entraria na fila de espera. Quando vai ter o próximo. De verdade. Pegando até essa metáfora que a Kátia comentou, a dor que a pessoa tem medo de enfrentar é a dor da retirada do espinho. Sabe aquelas farpas de madeira? Sim. Quando a criança geralmente entra no dedo e tal. Tipo, você não incomoda, mas incomoda quando você vai tirar, né? Exatamente. Aquela farpinha, aquele espinho, você olha assim, ele tá inflamado, ele fica incomodando, qualquer coisinha que você encosta dói, mas aqui eu já conheço. Se eu não tirar esse espinho, se eu não soltar esse cacto, se eu não tirar essa farpa, daqui a pouco eu tô trabalhando assim, com o dedinho para cima, o dedinho para um canto, você vai se adaptando a essa dor. Então você vai assim, com o dedinho para cima, dedinho para o lado, você mexe aqui do ladinho, você faz assim, você vai cuidando dessa dor. Quando você resolve realmente enfrentar essa dor, porque aqui está inflamado, abrir aquela pelezinha, pegar aquela pinça, segurar na pontinha desse espinho e puxar, dói. Dói, mas só dói uma vez. Porque você sente a dor do puxar, depois o alívio, porque aquilo não era seu. Não deveria estar ali. Você puxa, ele dá aquele pico de dor e ele alivia depois. Depois, qual é a tua sensação? Por que que eu não tirei esse espinho daqui antes? Por que que eu não tirei essa farpa de madeira antes? Como é bom usar os meus 5 dedos novamente sem doer, sem preocupação. Essa é a base do medo. É o que eu falo muito de... É melhor o tapa da verdade do que o afago da mentira. Qual que é o tapa da verdade? É você pegar e se puxar de uma vez. Porque dói. Mas dói uma vez só. Sim. O afago da mentira, não. Você vai ficar com o dedinho assim pra cima o resto da vida. Aquele negócio tá lá dentro. E só vai piorar. Porque vai inflamar, vai infeccionar, se acostumou, ele vai inflamar cada vez mais, vai piorar cada vez mais, mas tá tudo bem. Aqui eu já sei, eu já conheço. É só esse dedinho. Só que é um dedinho que é vital. É um medo que quando você enfrenta, quando você solta esse cacto, é vital pra tua vida seguir de uma forma muito mais leve. Você começar a transbordar isso na vida das pessoas. Tá certo. Pessoal, e o que são necessariamente esses medos? Eles são racionais, irracionais? São traumas que a gente tem durante o passar da vida? O que necessariamente são esses medos? Por que eles se desenvolvem nas pessoas? Já que todo mundo tem medos ou crenças. Olha só, o medo, 99% deles são emocionais.
Tá. E todas as nossas decisões são emocionais. Os medos, eles vêm de uma base de 4, 5, 6 medos, que são o total, são os medos universais. Todo ser humano tem. Tá. Medo da pobreza, medo da velhice, medo de ficar doente, medo de perder um grande amor, medo de dar um próximo passo, a necessidade de aprovação, ou seja, o medo da desaprovação Então, do medo, próximo. digamos que natural de todo ser humano. Todo ser humano. Tá. Todo ser humano nasce com esse medo. E aí você vai crescendo, nós vamos vivendo. Se todo ser humano tem esse medo, logo, com base nas suas experiências, ele vai começar a repassar esse medo para as outras pessoas. Só que quem são as outras pessoas? Somos nós, crianças. E aí nós crescemos com esses medos sendo reforçados. Quando você cresce, vira adulto, precisa enfrentar a vida, precisa crescer na sua vida, ascender na sua vida, você vai começar a tomar decisões. Eu quero fazer isso, eu quero crescer assim, eu quero essa exposição, eu quero essa vida financeira, eu quero esse tipo de relacionamento. Sim, os objetivos, tá. Só que esses objetivos, eles vão exigir ações. Na hora que eu for dar esse próximo passo, quando eu for dar esse próximo passo, são as minhas ações, o que eu vou consultar? As minhas experiências inconscientes, as emocionais. Lá, como se fosse um livro da vida, lá eu vou olhar e falar assim, mas eu tenho medo disso, tenho medo disso, tenho medo disso, e se não der certo? E se der errado? O que as pessoas vão pensar? O que meus familiares vão pensar? E se eu não der certo nisso daqui? E se o resultado não for a mesma coisa? E se der certo? Porque por incrível que pareça, eu tenho medo de dar certo. Se der certo, eu posso ficar rico, eu posso ter um relacionamento maravilhoso, eu posso ter uma vida abundante. O que eu vou fazer com os meus familiares, com os meus pais, com os meus amigos de infância? Sim. Esses medos, eles se transformam em vozes aqui na sua mente, que fica falando, repetindo isso o dia inteiro, te desencorajando. Quando você dá atenção para essas vozes, você automaticamente para de contar a história da sua vida. E você passa a ouvir uma narrativa mental de que você não vai dar certo, de que isso não faz sentido para você, de que você não nasceu para isso. Quem é você para ter dinheiro? Quem é você para ter um relacionamento próspero, um relacionamento saudável? Quem é você para deixar o seu ninho familiar, ninho de amigos, o ambiente que você está? E aí você fica como se fosse um personagem. Imagina você que está assistindo isso aqui, imagina você sentadinho assim, com várias pessoas, o teu ambiente atual ao teu redor, e você está olhando para fora, desejando aquilo que está lá, porque aquela é a vida que você quer. Só que você tem medo de dar o passo, você tem medo de olhar para frente e falar assim, me dá licença que eu preciso passar para alcançar aquilo ali. Por quê? Por conta desses medos inconscientes. Esses medos que são totalmente emocionais e não existem. Literalmente não existem. Tá, medo então é emocional. Medo é emocional. Só que tem grau de intensidade desses medos? Tem. Porque quando as pessoas têm mais medo que outra, tem relação também com o emocional? Uma pessoa é mais sensível emocionalmente ou Tem. não faz sentido? Tem relação, tem grau de medo, tem relação com o emocional, tem relação com a vida, com a infância da pessoa. Tá. Pessoas que tiveram uma infância muito mais rígida, uma infância, infelizmente, às vezes violenta, né? Com os pais ali, muita bronca, muito castigo, qualquer coisinha virava aquelas brigas, né? Ferrenhas. Então, toda essa relação, essa entre outras, que a gente aprofunda no Desperte, ele aumenta o grau de medo. Ele vai aumentar diretamente o grau de medo. Até porque uma criança do 0 aos 7 anos, ela é 100% emocional. Sim. Então, uma criança do 0 aos 7 anos, ela está formando a sua personalidade. Então, ela literalmente não pensa racionalmente falando. Todo o pensamento racional dela é por instinto. Comer, beber, dormir, descansar. Ela não tem um poder de tomada de decisão. Então, só que como ela não tem esse poder de tomada de decisão racional, 100% do pensamento dela é emocional. Aí você pega uma criança dessa e você faz aquela criação, aquele tratamento intenso. Brigando toda hora, xingando toda hora, discutindo toda hora. Ela presencia discussões na família, discussões entre os pais, aquele ambiente extremamente pesado. Quando ela crescer, virar adolescente, virar um adulto, ela vai virar um adulto extremamente medroso. Por quê? É um dos níveis mais altos do medo. Porque para ela, a vida é extremamente tensa. Para ela, a vida é um risco o tempo inteiro. E se eu der um passo e não der certo? Alguém vai brigar comigo o tempo inteiro.
Sim. É um dos pontos que nós cuidamos Então no a vida Desperte. acaba se moldando através dos questionamentos. E se? E se? Uhum. O que acontece? Exatamente isso. Pegando o gancho que o Walter falou ali dos Tô medos esbarrando da aqui. criança, né? Que são totalmente emocionais. A criança é totalmente emocional. Por exemplo, o pai chega em casa estressado do trabalho. Grita com a mãe, xinga o filho, chuta o cachorro. Para a criança, como para ela é tudo emocional, ela não distingue, né, o que é racional do que é emocional, como o Walter explicou. Para ela, qual é o significado que ela deu para aquilo? Papai não me ama. Eu sou uma criança má. Papai não quer ficar comigo. Papai não tem tempo para mim é porque ele não me ama, é rejeição. Então, todo o medo que ela vai sentindo é emocional. E isso que vai trazendo os medos na fase adulta, que vão limitando as pessoas a ter os resultados desejados. Porque elas estão sempre se questionando, será que eu vou ser aceita? Será que eu vou ser amada? Se eu não vou fazer porque eu não vou ser aceita, porque eu não vou ser amada? Existem 2 tipos de medo, né? O medo racional, que é, entrou um ladrão aqui agora, botou uma arma na nossa cabeça, você vai ter um medo racional. Esse medo é racional, né? Você sabe que pode acontecer algo com você. Mas o emocional, ele tá ligado totalmente com a tua emoção. Totalmente com aquilo que você viveu lá na tua infância. Principalmente na infância, ao longo da tua vida, né? Mas principalmente dos 0 aos 7 anos. E a gente Só sabe pegando o que gancho. essa é a realidade de muitas pessoas, né? Que, então, os medos, grande parte, vem associado desde a infância. Isso. Eles nascem na infância, eles se potencializam na infância. Isso que a Kátia já comentou, leva uma pessoa, por exemplo, a viver relacionamentos totalmente tóxicos, inconscientemente, porque ela aceita e deseja aquilo. Por quê? Olha que profundo isso. Por quê? Porque se quando ela era criança, na infância dela, ela viveu esse tipo de relação com os pais, que a Kátia comentou aqui, qual que é a falta que essa criança tem? Falta de amor, de carinho, de afeto, que vem em um dos medos racionais, um dos 6 medos, que é a necessidade de aprovação. Aí essa pessoa cresce. Ela cresce e ela vai se relacionar com alguém porque ela vai constituir a família dela. Qual vai ser a postura dessa pessoa frente ao relacionamento? Vai ser uma postura minguada, pequena. Ela vai sempre se apequenar para caber dentro do mundo da outra pessoa. Porque o que ela quer? No fundo, inconscientemente, ela não quer ser amada. Ela quer ser aceita. Ela quer o carinho, ela quer a atenção, ela quer o afeto que ela não teve quando era criança. Aí o cônjuge dela chega em casa num dia estressado, um dia cansativo, não quer conversar com ela. O mundo dela desaba. Serve como um gatilho. Um gatilho total. Um gatilho gigantesco. E busca nas memórias, né? Lá Sim, atrás. sim. Lá atrás. Começa uma discussão, aí a pessoa olha, vai buscar lá nas memórias, você não me aceita, você não me ama, você não. E no fundo, o seu cônjuge nesse dia, ele não tem nada a ver com a relação entre vocês. Ele só teve, ou ela só teve um dia mais estressado. Às vezes ele ou ela só quer ficar quietinho. Só que, como a pessoa que cresceu naquele ambiente não tem essa base, ela não entende dessa forma. Para ela está sendo rejeitada novamente, não é amada, não é querida. E aí começam-se a disparar vários gatilhos que vai levar a um relacionamento totalmente tóxico muitas vezes, porque a pessoa vai ficar sempre se apequenando, sempre. Ela está lá só para doar, em busca de uma necessidade de aprovação, em busca de um carinho, em busca de um afeto. Que na maioria das vezes, se a pessoa não olha para isso, ele nunca vai ser suprido. Por quê? Porque se eu tenho esse medo, se eu tenho essa necessidade, ou qualquer medo que uma pessoa tem, ele precisa ser olhado. Lembra? Quando eu olho para esse medo, eu descubro que ele está lá, eu começo a cuidar dele. É isso que nós fazemos no Desperte. E tem como transformar esse medo em algo positivo para a vida Total. da pessoa? É porque o medo, ele vem das nossas crenças, né? Uhum. E o que é as nossas crenças? É o nosso mapa de mundo. Aquilo que o Gabriel hoje vê como relacionamento, sobre esse relacionamento, é o teu mapa de mundo, aquilo que você vivenciou até hoje. Por exemplo, se você teve pais que brigavam, pais que separaram, enfim, né? Um relacionamento tóxico que você conviveu, esse vai ser teu mapa de mundo. Sim. Mulheres não prestam, casamento não é pra mim, eu não quero ter filhos. Esse é o significado que você deu. As nossas crenças é todo o nosso mapa de mundo. Tudo aquilo que a gente crê como verdade, a nossa pura verdade hoje que você defende, você está numa roda de amigos e você defende a tua verdade, são as tuas crenças. Tá, é um pré-conceito, então, É um que você está pré-conceito criando. daquilo que você... Como é que elas se criam, né? Você tem experiências quando criança. Essas crenças, elas podem ser por um forte impacto emocional. Papai e mamãe brigaram,
Papai pulou em cima da mamãe, pegou ela pelo pescoço, você teve um forte impacto emocional, aquilo vai gerar uma crença em você. Ou sobre repetição. Gabriel, você é lerdo. Gabriel, você é burro. Gabriel, menino não estuda, ele nunca vai bem na escola. E vai repetindo isso para você. Isso vai formando uma crença em você. Então, toda a experiência que você teve na sua infância, você, Gabriel, vai dar um significado. Porque eu e você podemos viver a mesma experiência, mas o Gabriel pode dar um significado e a Kátia vai dar outro significado, você entende? Sim. Esse significado, eles vão se transformando em memórias, é um arquivo que você tem aqui no seu inconsciente, né? As memórias, elas vão ficar esquecidas muitas vezes, mas elas permanecem ali, doendo, machucando, que vem em forma de gatilhos, que você nem lembra que elas estão ali, entende? Mas às vezes elas doem muito mais do que aquelas que você lembra. E a gente consegue, a boa notícia é que a gente consegue reprogramar essas crenças. A gente consegue dar um novo significado para essas ressignificar as crenças que cada uma das pessoas tem, né? Isso. Diante da experiência que você viveu. Porque, como eu te falei, 2 pessoas podem viver a mesma experiência, 2 irmãos podem ter vivido na mesma casa, levado o mesmo castigo. Mas com significados diferentes. Com significados diferentes. E cada um trabalha da forma que, de certa forma, entendeu naquele momento. Exatamente. Que vai levando pra vida, né? Isso. E aí você pode trazer isso pra sua vida de uma forma horrível. Papai foi muito ruim comigo, mamãe foi muito ruim, eles não me amam, não me querem, eu não sou aceito. E o seu irmão, por exemplo, pode dizer, não, papai, ele fez isso porque eu mereci. Tive o melhor pai do mundo. Tive o melhor pai do mundo, entende? Com base nisso, eu me tornei a pessoa que me tornei hoje. Isso acontece muito entre irmãos, entre pessoas que convivem com a mesma experiência e dão um significado diferente. Vamos lá. A gente já comentou aqui que basta da pessoa ter a iniciativa para destravar um medo, né? Ou ressignificar uma crença, certo? Certo. Então, basta a pessoa ter essa vontade de começar a mudança. Mas é muito difícil realmente fazer essa mudança? Depende só da pessoa? Depende da pessoa. Só da pessoa. Exatamente. A primeira limitação que ela já cria é não ir se despertar. Não necessariamente conosco, mas começar um processo. Tá. E o que acontece na maioria das vezes, diante da experiência que eu já venho tendo com vários coaches que eu atendo e tal, é através da dor. Quando a pessoa ela vai para o fundo do poço, porque ela vai deixando, não, dessa vez eu não vou pro desperte, eu tenho um aniversário, eu tenho uma festa com os amigos, enfim, as desculpinhas, as historinhas que as pessoas criam para não olhar para dentro de si, para não buscar o autoconhecimento, isso ao longo do tempo esse espinho que vai inflamando, depois não é só o dedinho, vai pegar a mão toda. Quando você vê, tá pro braço. Vai desenvolvendo, né? Vai desenvolvendo, e quando você vai ter que amputar um braço, entende? Então, essa dor, ela começa a se alastrar de tal maneira que você começa a ir pro fundo do poço. E aí, quando você tá no fundo do poço, você vai pedir ajuda. Aí o teu orgulho vai diminuir e você vai procurar ajuda. Aí é nesse momento que a pessoa mergulha. E aí ela não tem mais medo de destravar, porque a dor já foi tanta, o braço já tá doendo tanto, sim. Sabe? Que ela precisa, ela necessita, ela precisa respirar novamente. Ela já tá na UTI, entende? Então ela vai em busca disso. Aí eu pergunto, né? Por que deixar ir tão longe? Por que não ir agora? Por que não se permitir? E é difícil, a gente sabe que é difícil, que para nós também foi difícil dar espaço. Né? Beleza. Pra vocês também foi difícil. Também foi difícil. Nós somos seres humanos, Sim. Né? Às vezes a gente tá em cima do palco falando, as pessoas acham, não, não, gente, nós somos seres humanos, corre sangue aqui. Todos os dias nós também enfrentamos as nossas sombras, né? E o mais legal é a gente poder olhar para nossa sombra. Nós somos luz e sombra. Mas quando a gente começa a olhar para nossa sombra e começa a mergulhar para dentro, a gente começa a tirar as máscaras que a gente colocou ao longo do tempo por proteção. Só para se proteger do mundo mal. Para se proteger do mundo mal. Isso. Poxa, intenso fala. Então a gente está conversando com Walter Leite e Kátia Marques, eles que estão à frente do Desperte, que vai acontecer no próximo dia 11 de maio aqui em Blumenau. Walter, se você pudesse dar um conselho para quem está buscando enfrentar seus medos e suas crenças, qual que seria? Vem pro Desperte. Vem pro Desperte dia 11 de maio. Vem pro Desperte porque lá você vai ter um ambiente totalmente controlado, pessoas totalmente preparadas para te pegar na sua mão, né, e te apoiar. Porque enfrentar os medos, dar esse primeiro passo é algo fenomenal. Vale muito a pena. Sozinho é totalmente possível, mas com alguém, com pessoas do teu lado é muito mais fácil, é muito mais leve. E são pessoas que passaram pelo mesmo processo, pela mesma etapa que você está passando, que você vai passar.
Então, vale muito a pena levantar de manhã, arregaçar as mangas e falar assim, eu vou enfrentar os meus medos, eu vou vencê-los, eu já quero mudar. Porque você tem pessoas, nós temos total consciência, nós somos o único ser realmente pensante nesse mundo. Esse mundo tão grande, nós temos livre-arbítrio, nós conseguimos realmente vencer todos os nossos medos, contar as histórias para a nossa vida, ao invés de ficar ouvindo essas falácias da nossa mente. Só que você pode fazer isso sozinho, e aí você vai continuar batendo cabeça, porque você não sabe o caminho, ou você pode fazer isso acompanhado, guiado, com um mapa, com um dia a dia, com quase que um manual, com pessoas que já enfrentaram, já passaram por essa etapa que você vai passar e vai conseguir pegar na tua mão e te guiar. Então, o que eu falaria para você? Dia 11 de maio, reserva esse dia, vem aqui para Blumenau, vem participar dessa imersão Desperte, vem se conectar, mudar de ambiente com pessoas que estão realmente querendo essa mudança, estão buscando essa mudança. Vai ser muito mais leve, muito mais fácil, muito menos complicado para você e os resultados serão muito maiores. Certo. Eu vendo como o Walter já é de casa, porque eu pedi pra ele dar um conselho, né? Ele já logo se direcionou pra cá, não precisa nem eu falar. Kátia, também. Agora vou falar pra ti. Olha pra câmera, qual seria o conselho que você daria pra quem está buscando enfrentar esses medos e essas crenças? Permita-se. Permita-se mergulhar para dentro de você, tirar todas essas travas que tem aí dentro, todas as versões que foram criadas ao longo do tempo. E quando a gente se conhece, a gente descobre todos os segredos do universo. Então, vem pro Desperte. Nós estaremos, assim, de braços abertos esperando vocês. É muito amor envolvido nesse projeto, muito amor mesmo. Então, vem pro Desperte para resgatar a sua melhor versão. Essa pedra preciosa que está aí dentro de você, ela está prontinha para brilhar. E só depende do primeiro passo. Vem com a gente. Conheça-te, aceita-te e supera-te. Olha só, muito bom. Pessoal, obrigado por mais uma vez estarem aqui compartilhando, né, esse lado tão, como é que eu posso dizer, esse lado das pessoas que elas têm medo, né, de desenvolver, mas que sabem que isso é possível. Né? Obrigado por mais uma vez estar compartilhando, né? E claro, fica aqui o espaço para vocês divulgarem também por onde são as inscrições, né? Porque tem que ser feita uma inscrição, até porque são vagas limitadas. Né? Qual é todo o trâmite para uma pessoa participar do Desperte também? Fica o espaço aí para vocês estarem divulgando. É muito simples, nós temos o Instagram, @imersãodesperte com T mudo. Lá na bio tem o link, walterleite.net/imersãodesperte. Clica lá e realiza a tua inscrição na hora, questão muito rápido, muito fácil. O próprio sistema já manda todas as informações, né? Repetindo para frisar, vai ser dia 11 de maio aqui em Blumenau. O horário aproximado das 8 da manhã às 21 horas, são 13 horas de imersão, onde você vai ter toda a chave, todas as ferramentas para você se resgatar, viver a tua real essência. Se precisar também, tem os nossos contatos pelo WhatsApp, pode mandar um direct pelo Instagram, @imersãodesperte, @walterleiteoficial também, não tem problema nenhum. E o meu WhatsApp também, 479-8420-5633. Quem tiver alguma dúvida sobre a imersão, tem o meu, tem o da Kátia, tem o Instagram, tem toda uma equipe pronta para te guiar, te ajudar a chegar no dia 11 de maio para viver a tua real essência. Tá certo então. Valeu, pessoal. Valeu, muito obrigada. Fechamos então. Imersão Desperte acontece então no dia 11 de maio aqui em Blumenau, no Centro Empresarial de Blumenau, né? Aqui no bairro Worstedt. Isso, lá mesmo. Tá certo então. Terceiro Desperte. As informações, então, no Instagram, @imersãodesperte, também tá aqui na descrição desse vídeo. Esses e outros episódios do Conecta Pan, inclusive com outros episódios que eu trago Walter Leite e Kátia Marques para tratar sobre outros assuntos da mesma temática, então, do Imersão Desperte, você acompanha aqui no youtube.com/jovempanblumenau e, claro, nas outras plataformas digitais também, no Instagram, no TikTok e aqui no YouTube. Sou Gabriel Langer, eu fecho por aqui mais um Conecta Pan e até a próxima. Tchau, tchau.